Olá, tudo bem? Nossa mensagem de hoje é o que é a mensagem do reino. Vou ler um texto lá, está em Mateus 9, do 35 ao 38, para a gente poder se embasar e entender. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e toda doença entre as pessoas. E, vendo as multidões, teve compaixão deles, porque eles estavam cansados e dispersos, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: A seara é grande, mas os operários são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie operários para a sua seara. Então, o reino é um governo, é a influência de um rei sobre um território e das pessoas que nele habitam. Um rei bate a sua vontade, propósito, intenção e poder. O reino de Deus é, portanto, um governo e não uma religião. Nós, os cristãos, somos embaixadores do reino. Portanto, se eu digo que o reino de Deus está presente, Deus me apoia. O embaixador é um representante do país que o envia, que tem as competências de apoio à nação. Eu sou embaixador de Deus, onde eu estou agora. Portanto, manifesto a salvação, libertação, saúde, prosperidade, alegria e vitória, e tudo que o reino me dá, eu transfiro para todas as pessoas através da palavra do Eterno. Então não pregamos a generosidade do reino. Pregue o reino e ele trará a generosidade. Eu não quero pregar fé, nem saúde, nem libertação ou prosperidade. Eu quero pregar o reino de Deus. E o reino vai trazer tudo isso. Que a palavra de Deus lá em Mateus 10:7 diz: E à medida que seguirdes, pregai dizendo, o reino de Deus está próximo. Então, três coisas que nós devemos entender. Primeiro, Jesus nos comissionou e nos deu autoridade. Segundo, ele disse para não ir àqueles que não gostam. Você nunca vai alcançar aqueles que não amam. Se você não ama os latinos, não pregue em seus países. Se você não ama os negros, não vá à África. Se não ama os amarelos, não vá à Ásia. Mas se você ama a todos, vá pregar em todos os lugares. E ele disse, e você vai pregar dizendo, o reino de Deus está próximo. Não, ele não disse para você pregar, curar, libertar, fazer milagre. Ele disse para você pregar que o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus trará cura e sarará todo mundo. Então, em muitas igrejas só falam de o que Jesus fez. Que ele acalmou a tempestade, que ele andou sobre as ondas, que ele ressuscitou os mortos e outras coisas mais. As pessoas não precisam saber o que Jesus fez. As pessoas precisam recuperar o reino perdido que o segundo Adão, Jesus Cristo, trouxe de volta. Está lá em Romanos 5,17 que diz assim: Pois se pela transgressão de um reino a morte, muito mais reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Então, Jesus falou ao povo em parábolas, mas os seus discípulos explicavam os mistérios do reino. Lá em Mateus 13:10, diz assim: Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Por que fala por meio de parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado conhecer. Então ele continua: Para quem tem será dado e terá em abundância, mas quem não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então você vê o que você quer. Se não procurar o reino de Deus, você não será capaz de vê-lo. Nossos olhos veem aquilo que a gente quer. Então, se a gente não procurar o reino, a gente não vai conseguir ver ele nunca. Então, Mateus 13, 16 e 17 diz assim: Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês vedes, e não viram, e ouviram o que vocês ouvis e não ouviram. Então, o próprio inimigo de nossas almas, o diabo, é aquele que se opõe à mensagem do reino de Deus. Ele não envia um demônio de segunda categoria. Está lá em Mateus 13, 19, que diz: Quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Isto é o que foi semeado ao longo do caminho. Então, nós temos que entender que o reino de Deus é uma teocracia e não uma democracia. Duas coisas a saber: o rei é dono da terra, plantas, propriedade, financiamento, mesmo a vida das pessoas. Ele é dono de tudo. Entendeu? E segundo, a reputação de um rei
e seu reino é determinada pelo padrão de vida dos seus cidadãos, dos seus súditos. Então, nosso rei é bom e todo-poderoso. Estamos confiantes e confiando no seu reino. Está lá em Mateus 6,33, diz assim. E por isso que Jesus disse, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, isso é a mensagem do reino, é isso que o reino prega. Nós temos que estar preocupados em pregar o reino de Deus. Não temos que pregar abundância de víveres, a pregar prosperidade, não temos que pregar milagres de Jesus. Tudo bem, as pessoas precisam saber do milagre de Jesus, mas o milagre de Jesus somos nós. Nós somos os agentes do milagre. E no nome dele nós podemos fazer todas as coisas. Nós podemos salvar, curar, libertar, fazer demais coisas, porque nós somos embaixadores do reino. E tudo que o embaixador requer do seu rei, ele libera. Então nós, como embaixadores do reino, temos que aprender a requerer do Pai Eterno, do nosso rei, tudo aquilo que ele já falou a nosso respeito, tudo aquilo que ele já falou da nossa vida, tudo aquilo que nós temos direito. E se nós temos direito, nós podemos requerer que ele, como um rei, vai atender as nossas petições. E atendidas as nossas petições, nós somos agentes do milagre. E aonde nós formos, nós somos representantes de um reino. Nós não somos representantes de uma igreja, nós não somos representantes de uma nação. Nós somos representantes de um reino. E o reino se representa em qualquer lugar do mundo. Aonde eu for, aonde você for, o reino tem que estar comigo e brilhar comigo, contigo. Aonde eu for, onde você for, nós temos que ser mensageiros do reino. E essa resposta é que nós temos que dizer que nós, no nome dele nós podemos todas as coisas, que debaixo do nome dele tudo se subjuga. Essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Nós somos embaixadores de um reino que tem um governo, e esse governo nos foi dado para que nós pudéssemos exercer ele aqui na terra com autoridade, com maestria, entendeu? E fazemos tudo de acordo com a vontade dele, para a honra e glória dele, e tudo vai ser feito e todas as coisas vão acontecer, porque eu não tenho que pregar a benesse, eu tenho que pregar o reino. Os discípulos não pregavam outra coisa, eles pregavam o reino, eles não pregavam bens materiais, eles não pregavam chave de casa, carro, nada disso, prosperidade, eles pregavam o reino, e as pessoas eram curadas, eram saradas, eram prósperas, porque elas entendiam o chamado do reino. E o reino está chamando a mim para você, está chamando a mim e a você, para você vir. Vinde, bendito meu Pai, para o reino que já está preparado desde a fundação do mundo, mas só vai entender isso quem é filho, quem estiver disposto a se subjugar um reino, a abrir mão do seu eu e fazer a vontade do eu sou. Essa é a vontade que ele quer para nossas vidas, que nós viemos a fazer a vontade dele. E se você não faz a vontade do seu rei, você está sujeito a padecer, porque você desobedeceu a uma autoridade real. E quando você obedece ao rei, ele coloca tudo na minha mão e na nossa disposição. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Nós, como filhos, temos tudo à nossa disposição. O rei já colocou tudo à nossa disposição. Nós temos que tomar posse disso, trazer isso à tona, trazer isso, botar isso para fora, colocar isso exposto para o mundo, e que o rei está próximo, o reino está aí, o reino já está voltando, entendeu? Para que nós possamos entender que o rei está às portas e ele quer salvar todo mundo. Ele não quer ver ninguém se perder. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você, que você ainda tem salvação para você, para a tua vida, para a tua família, para os teus familiares, ainda tem salvação para o Brasil, ainda tem salvação para o mundo. Basta que as pessoas reconheçam, confessem com a sua boca que Jesus é o Rei, Senhor e Salvador das suas vidas. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nesse dia, te abençoar em nome dele, do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.